Bom dia! Hoje é quinta-feira, 27 de julho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até as 9 horas da manhã. O Bom Dia Baixada de hoje recebe o prefeito de Cubatão, Ademário Silva. Prefeito, seja muito bem-vindo. Muito obrigada novamente pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Bom dia, Natalia. Cumprimentar também o Rodolfo e, em especial, todos os telespectadores que são assíduos aí no seu programa. Muito obrigado pela participação novamente. E também o consultor de finanças públicas, Rodolfo Amaral. A partir de agora, o nosso WhatsApp está liberado para sua participação. O telefone está na tela, é o 13 988779496. E hoje também estamos ao vivo pela nossa fanpage no Facebook. Bom Dia Baixada, o nosso programa lá você também pode interagir. Prefeito, são 180 dias de governo. Que balanço nós podemos fazer desses primeiros 6 meses? Olha, nós fizemos uma prestação de contas, claro, né? Após 6 meses, muitos esperavam que nós fizéssemos um pouco com antecedência, mas cada armário que você abria na cidade de Cubatão, você tinha um esqueleto. Então, nós não tivemos tempo hábil para apurar tudo efetivamente, então tivemos cautela, com muita responsabilidade, para não distorcer os números, para fazermos uma prestação de contas com os números reais, em respeito a todo cidadão, porque dinheiro público, sempre digo, não é capim, né? Precisa ser bem gerido e é nossa obrigação de ofício para essa conta. Então, fizemos isso com louvor. E o que foi apontado de mais grave? Olha, dentre as aberrações que nós encontramos, eu destacaria, né, a Cursan. Ela foi entregue em 2008 com aproximadamente 1.800.000 em caixa, devolveram depois com 112 milhões de dívida. Era um cabidão de emprego, né? Aproximadamente 80 servidores de livre provimento, que são aqueles que não são concursados, são contratados pelo critério político. A folha desses 80 já chegaria em torno de R$300 mil, e isso impactou muito as finanças da empresa. E o mais agravante que são os descontos, né, feitos pelo empregador, né, que é o FGTS, PIS, COFINS, PASEP, eles não eram repassados aos órgãos de destinação. Isso, né? É crime. É crime de apropriação indébita, né? Tanto que já está sendo apurado, já foi denunciado, o Ministério Público já abriu procedimento, e isso foi empurrando, né? Só de dívidas tributárias são em torno de 50 milhões, né? Aí você vai somando fornecedores, você vai descendo aí os itens, chegando em torno de 110 a 112 milhões de rombo. Nós precisávamos, porque a empresa pública executava serviços essenciais, como a merenda, a limpeza nas escolas, não tinha suas certidões aptas para que a prefeitura pudesse contratá-la. Por conta das dívidas? Fomos impedidos, né, do ponto de vista legal, né? Nós só fazemos o que a lei diz que temos que fazer, né? O prefeito não pode tudo. Não tinha condições de acertar suas certidões, né? E nós precisávamos a empresa precisava em torno de 12 milhões, né, para parcelar todas as dívidas tributárias, e isso tornou-se inviável, né? Não nos restando nenhuma outra alternativa se não fosse abrir o processo de liquidação. E como é que estão hoje os ex-funcionários da Cursan? Quantos dos mais de 500 chegaram a ser absorvidos e hoje estão trabalhando junto aí à nova empresa? Olha, a vida dinâmica, né? Na verdade, muitos já queriam ir embora, tinham pedido. O problema é que a empresa não tinha disposição financeira e o critério lá, como nós comprovamos na prestação de conta, ele era meio que político. Você imagina um diretor-presidente de uma empresa pública pagar a FGTS em cheque. Rodolfo, passava o cheque, escolhia para quem queria pagar, né? Isso são fatos, e saía distribuindo chequinho para os amigos. Vamos dizer, chequinho para os amigos. Para os amigos. Isso é crime contra a ordem tributária, porque o FGTS tem uma função social no governo federal. Você não pode burlar a função social e pagar por fora sem passar efetivamente pela Caixa Econômica Federal. Até porque isso foi descontado do salário dos funcionários que não faziam parte aí do grupo político, né, prefeito? Exato, para você ter uma ideia. Eles pagaram apenas para 40 pessoas em detrimento aos 513, né, que estavam atrasados desde 2013 sem pagar. Então, eles fizeram uma lambança, né, aí com a gestão da empresa. Hoje, aproximadamente 200 pessoas já estão, né, relocadas, né, tanto no contrato de merenda escolar quanto no contrato de limpeza.
E os demais estão esperando o contrato de manutenção, que nós estamos ainda no processo. Primeiro tem que fazer um planejamento financeiro, né? As pessoas falam, olha, está retardando, viu a matéria hoje, mas não solta os contratos. O problema não é soltar contrato. É ter dinheiro. É ter dinheiro para pagar a vigência dos contratos. Então a Corsã, dentro das aberrações da prestação de contas, eu destacaria que a Corsã foi o caso mais gritante. Mais gritante. Rodolfo, como consultor de finanças públicas, é fácil falar de governo, falar mal de governo, né? Difícil é fazer lição de casa? Bom, em primeiro lugar, bom dia, Nathalie, bom dia, prefeito, bom dia ao telespectador. Não tenha dúvida, eu acho que a administração pública, aos poucos, aos trancos e barrancos, ela vai se adaptando. Infelizmente, para que essa adaptação ocorresse, acabou sendo necessário que fossem editadas uma série de leis, de obrigações aos chefes do executivo, até impositivas, tipo a necessidade de aplicação mínima de 15% na área da saúde, como lá na Constituição de 25% na área da educação, o limite de gasto com o pessoal, enfim. Essas amarras também deixam os prefeitos numa situação tanto quanto delicada. No caso específico de Cubatão, eu tomei o cuidado, sabendo que ia participar do programa, de verificar as contas da prefeitura e falava fora do ar aqui para o prefeito. Foi difícil, eu peguei o balanço dos últimos 20 anos e parece que não foi feito pela mesma pessoa, pela mesma equipe, porque cada ano os números mudavam de uma forma diferenciada, sem as devidas explicações. Era isso que eu te perguntar. Mudava com explicação ou mudava sem explicação correta? Sem lógica, sem lógica alguma. Aí eu falei, bom, já que eu não consigo analisar essas contas dessa forma aqui, eu vou exatamente naquelas que não tem a interferência direta da prefeitura, tipo arrecadação de ICMS, que aí eu vou no site da Secretaria da Fazenda e pego os valores, nas receitas de impostos em geral e transferências, aí deu para se ter uma visão mais clara do município de Cubatão. Nos últimos anos, aí, em especial, nós tivemos um momento áureo na primeira e na segunda gestão do ponto de vista de arrecadação, estou falando da administração do prefeito Clermont. Na primeira administração da prefeita Márcia Rosa, o Brasil ainda estava nadando naquela onda boa de que o Lula tinha resolvido os problemas do Brasil. Houve um acréscimo de arrecadação em relação à gestão anterior, mas no último ano houve uma queda, na última administração, nos últimos 4 anos, brusca da ordem de 20%. Eu trouxe aqui, eu fiz até uns gráficos com os valores reais. Pega aqui, gente, por favor. E mostrava, por exemplo... Ali? Naquela câmera ali, ó. Que em 2006, por exemplo, o ICMS de Cubatão chegou a ser de 443 milhões de reais. Nossa. Em 2016, 10 anos depois, caiu para 299. Quer dizer, então só nesse primeiro gráfico aqui a gente verifica 150 bilhões a menos. Faz uma diferença enorme. Tremenda, né, num município como Cubatão. Agora, de fato, o prefeito está mexendo em alguns vesperos que desagradam. Tá? Do ponto de vista político, a Corsã é um fato, a Corsã em Cubatão, como o caso da Prodesan aqui. Agora, a administração pública mudou. Hoje nós temos aí o advento das organizações sociais que estão atuando. Eu tenho algumas reservas contra algumas delas, mas cabe à administração pegar e trabalhar com aquelas que são... Elas são uma boa saída? Elas normalmente são mais caras no primeiro momento, por causa dos acréscimos que, por exemplo, na área médica, você traz os médicos, mas Sim. traz de fora, evidentemente, ele vai ganhar mais do que aquele que está na folha, no salário fixo na prefeitura. Mas no longo prazo elas são benéficas. Por quê? Porque não fica exatamente acumulando esses custos trabalhistas. Esses passivos, né? Porque o que acontece com as empresas da administração indireta? Há aquela dificuldade, o que se atrasa? Em primeiro lugar, atrasa a Previdência Social. Sim. Certo? Depois atrasa a FGTS. E como paga essa conta lá na frente? Como os municípios normalmente são acionistas majoritários, tem 99% da administração, eles acabam pagando ao longo prazo com a redução do fundo de participação dos municípios. Isso está acontecendo aqui em Santos
quando foi extinta a CSTC, tá? Tem dívidas da Prodesan que são pagas pela administração municipal. Enfim, mexer nessa situação, de fato, é um desgaste político enorme. Eu acho que o prefeito está sentindo isso na pele nesses primeiros 6 meses, mas não tem outro jeito. Eu acho que quando a gente trabalha com clareza, com transparência, com honestidade, o resultado vem. Pode não vir, certo? De imediato, a curto prazo, mas lá na frente as pessoas, há vícios. Tá? Eu comentava, eu peguei os valores, por exemplo, só especificamente ao período dos últimos anos da prefeita Márcia Rosa. No período em que ela foi prefeita, a receita corrente líquida de Cubatão cresceu 52% e a folha de pagamento 62%. É conta que não bate. Essa diferença de 10 pontos percentuais, quando a arrecadação cai, certo, fica um desespero. Eu acho que o prefeito vai ter dificuldades. E se não tivesse feito essa série de cortes de benefícios, com certeza no primeiro ano iria estourar o limite de gasto com o pessoal e já ia ficar comprometido aí com a sua administração pública já no primeiro ano da administração. Então eu torço para que o prefeito tenha sucesso. São crônicas, a Prefeitura de Cubatão sempre teve dívidas. Desde 89 eu fui pegando os balanços e eu vi que as dívidas eram elevadas. Mas naquela época tinha receita, agora não tem, então ficou difícil, de fato, administrar. E é importante essa tua explanação, Rodolfo, porque não é um gestor público falando, é um consultor de finanças públicas dizendo que, infelizmente, se algumas medidas não forem adotadas, Cubatão nem no primeiro ano, nem no último ano, vai sair do mar de lama que ele foi deixado. Cubatão tem... O grande problema de Cubatão, além, evidentemente, das dívidas, é o custo da folha, certo? Cubatão tem uma folha de pagamento elevada, tem alguns segmentos, tá? Eu não gostaria de generalizar, porque nem todo mundo ganha bem, sempre vão ter aqueles que ganham lá embaixo, mas muitos incorporaram, tiveram benefícios, e isso acabou onerando. E tem um outro detalhe, eu falei em outro programa com o prefeito, que as pessoas às vezes não percebem. Quando veio o advento do Fundef, depois Fundeb, na área da educação, os municípios, como é que funcionava? Você recebia pelo valor, você tinha um desconto de alguns impostos, e o ICMS era um deles, começou com 15% e foi até 20% de desconto, e você recebia no número de alunos matriculados. E aí a grande injustiça que se fez com Cubatão. Cubatão é o município da nossa região com o maior nível de municipalização no ensino. Certo? Mas como ele tem um contingente populacional pequeno, 120, 130 mil habitantes, a rede de ensino dele é pequena. Como ele recebe de volta no valor aluno, Cubatão, desde o advento da criação do Fundef lá atrás, hoje o Fundeb, certo? Ou seja, de 98 até agora, eu fiz esse cálculo, tá? Transferiu para outras administrações do seu ICMS, dos seus impostos, 398 milhões, prefeito. Quer dizer, o senhor acabou financiando a educação em outros municípios. Exatamente. Uma boa parte no município vizinho de São Vicente. De São Vicente. Não tem outra forma, prefeito, de tentar se reerguer, senão tentando atrair investidores, né? Como bem colocou o Rodolfo, em 10 anos, houve uma arrecadação aí, uma queda de arrecadação de 150 milhões, e é muito dinheiro, faria muita diferença. Como a Prefeitura tem trabalhado para atrair novos investidores? Olha, primeiro quero parabenizar o nosso comentarista, né? Parabéns também pelo convite, porque quando você senta na mesa, né, pega uma pessoa técnica, a função, né, o seu profissionalismo, e apresenta números sem conveniência política partidária, Exato. É um bate-papo saudável, agradável. Não comentaristas plantados, né? Porque hoje falar mal de político é uma coisa que está em moda, né? Fácil. É fácil é você vir aqui e ter a seriedade e a responsabilidade de conduzir com números reais, né? Porque o comentarista sensacionalista também tem, né? Sim, e a nossa ideia aqui no Bom Dia não é fazer sensacionalismo, não é estar aqui do meu lado com um comentarista que tem alguma coisa a ganhar. Por isso que eu fiz questão de trazer você, Rodolfo. Você é um dos mais respeitados consultores de finanças públicas da nossa região e especificamente com Cubatão, para que o telespectador pudesse entender com números, porque contra números a gente não fala, né? Contra fatos não há argumentos. Então, justamente para que o telespectador pudesse entender o que aconteceu e o que está podendo ser feito para que Cubatão comece a reagir.
E o programa aqui é muito positivo, né? Você vem, você explana os números e ainda ganha uma consultoria no final do Rodolfo. Mas o Cubatão, o que você precisa entender, né? Nós temos uma peculiaridade, é uma cidade, né, que compõe as 9 da Baixada Santista, com peculiaridades específicas. Porque Cubatão não é uma cidade que consome, é que produz, né? Que produz. E a economia, né, em baixa, né, a crise afetou drasticamente os produtores com maior intensidade em detrimento das cidades que consomem. Nosso maior valor agregado de CMS era Uzi Minas. Sim, porque nós não temos shopping center, nós não temos hipermercados, nós temos uma cidade ainda com características interioranas, onde o poder público, porque já foi uma cidade rica, eu comparo Cubatão aos países petrolíferos, né, que com exceção da Noruega trouxe riqueza, por analogia, você compara a riqueza do polo, não trouxe bem-estar social, né? Onde tem dinheiro, as mazelas são maiores. Hoje você ainda tem em torno de 50% da sociedade morando em palafitas. Então, por conta desses valores agregados perdidos com o fechamento da Uzi Minas, nós ainda iremos sentir, né, Rodolfo, em 2018, 19 e 20, a tendência, o gráfico ainda está em queda nos próximos 2, 3 anos, salvo se a economia reagir, uma coisa compensar a outra. Então, a cidade não se preparou para o futuro, né? Você tem um potencial para exploração turística, mas infelizmente não fomentou-se essa discussão. Também você tem excursionistas, são aqueles que exploram as nossas cachoeiras, vêm de ônibus clandestino, exploram nossas trilhas, mas não deixa R$1 no comércio. Então, isso não é turismo, é excursão. Por outro lado, o IPTU nunca foi o nosso forte. Eu moro ali na Vila Natal, eu digo, construí em cima da casa da sogra, comprei a laje, né, com 3 pisos. Eu já comparei, se morasse na Praia Grande, Santos, São Vicente, eu pagaria em torno de R$4.200. Cubatão eu pago 260 por ano, né? Então a riqueza do polo também retardou o olhar dos agentes políticos para o IPTU, que é o imposto, né? Sim. É receita. Municipal. Então, Cubatão ficou meio que desmantelada, né? O Rodolfo colocou. Veio a crise, pegou todo mundo me desculpa a expressão, esdrúxulas de calças curtas. Exato. E aí é fácil, né? Quando você toma medidas, os agentes políticos, para não perder popularidade, fizeram concessões absurdas, que naquela época eram benefícios, e hoje traduziu-se para privilégios. E aí sobrou para quem está no exercício do mandato ter que fazer efetivamente a lição de casa. Porque nós não temos uma liberalidade de governarmos com a nossa percepção. Nós governamos com os órgãos de controle, o Tribunal, o Ministério Público, o Parlamento. O Rodolfo colocou aqui, as verbas são carimbadas, é 15, 25, não pode gastar. Então, você está todo engessado. Agora, o problema é você enquadrar o que você pegou, os gastos, que você efetivamente tem uma previsão de arrecadação. A conta não fecha, né? Então, nós drasticamente reduzimos os contratos, fizemos uma reforma, fizemos a lição de casa. As dificuldades ainda são grandes, porque nós não sequer equacionamos, ainda estamos no vermelho, mas, obviamente, com muita esperança, porque quem está na ponta, tudo que nós fizemos agora nesses 8 meses, lição de casa, né? Isso é que nem saneamento básico, né? Fica debaixo da terra, ninguém vê, porque ficam nas paredes internas. Só os reflexos dessas ações agora serão sentidos para a sociedade, aí eu acredito que já é meados do final desse ano para o ano que vem. E abrimos este bloco com as notícias do futebol. Faltou muito pouco para o Santos avançar para a semifinal da Copa do Brasil. Em um jogo eletrizante, quem viu se arrepiou do começo ao fim. O time comandado por Levir Coupe, que já tinha uma missão muito difícil, tendo que reverter o placar de 2-0 sofrido no jogo do Rio de Janeiro diante do Flamengo pelas quartas de final, viu a missão ficar ainda quase impossível depois que os visitantes abriram o placar na Vila Belmiro no comecinho do jogo. Mas com o apoio dos mais de 12 mil torcedores presentes, os jogadores santistas conseguiram um empate ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Flamengo novamente marcou e daí para frente só deu Santos, que balançou a rede mais 3 vezes. Mas como o futebol é ingrato e não dava mais tempo, faltou apenas um golzinho para que o Peixe pudesse fechar e passar para a próxima fase. A partida terminou em 4-2. Apesar da eliminação, a torcida retribuiu todo o empenho da equipe com aplausos e gritos de incentivo depois do apito final. Foi uma bela demonstração de reconhecimento. Aliás, o Santos passa, apesar da eliminação na Copa do Brasil, passa por um momento muito positivo, com grandes chances no Brasileirão e também na Libertadores. O Santos volta a campo no próximo domingo, quando encara o Grêmio pelo Brasileirão em Porto Alegre. Do futebol, vamos para a natação. Ana Marcela Cunha marcou seu nome na história do Mundial de Esportes Aquáticos
ao conquistar o tricampeonato inédito na maratona de 25 quilômetros. Além desse ouro, a atleta da Unisanta acumulou mais 2 medalhas na competição, bronze nos 5 e nos 10 quilômetros. Ana Marcela está no Canadá, onde se prepara para o próximo desafio, mas os pais da nadadora trouxeram as medalhas aqui para a universidade. Veja só. As 3 medalhas juntas pesam cerca de 1 quilo. São banhadas a ouro e bronze. Os pais de Ana Marcela trouxeram as conquistas da nadadora para a universidade que a patrocina. Significa não só uma conquista histórica, inédita, representa todo o potencial e a força da Ana Marcela, do trabalho desenvolvido pela universidade, mas eu acho que fica um legado, o legado para esta e as futuras gerações. Os pais estiveram com Ana Marcela o tempo todo, mas pela televisão. Eles acompanharam a transmissão de todas as provas. Assistir parece que deu menos ansiedade do que nas provas em que a gente não sabe de notícias, só fica esperando, imaginando que a prova acabou, que a prova está no fim e fica tentando conseguir que alguém mande alguma informação de como é que está. Isso normalmente é o que acontece. Então, dessa vez foi muito mais tranquilo a gente assistir, óbvio que a gente estava assim, ansioso para ver e tudo, mas no fim deu tudo certo, né? Como que a mãe se sente nessas horas? Feliz, realizada pela filha, por objetivo dela ser alcançado. Então, como ela realizou um objetivo dela, eu realizei o meu. O desempenho da nadadora, que passou por fases difíceis na carreira, serve de exemplo para os novos atletas da universidade. Ana Marcela é, como disse um amigo nosso aqui em comum da maratona, ela é uma fênix. E ela nos proporcionou momentos assim maravilhosos, indescritíveis. E a gente não vê a hora dela voltar para dar um abraço nela, porque realmente a gente está muito feliz. Ana Marcela Cunha não está aqui hoje nessa sala, ao lado dos pais, porque volta a competir amanhã no exterior. A nadadora baiana vai disputar a 4ª etapa da Copa do Mundo de Maratona Aquática no Canadá. Cada vez que a Ana Marcela vai ao mar ou ela representa o Santa Cecília em alguma competição, a esperança é sempre a principal, é a de medalha. Ela parece que suas braçadas já são querendo alcançar um pódio. Nada muito a Ana Marcela. Acho, aliás, que ela e Netuno se dão muito bem. E voltamos a falar com o prefeito de Cubatão, Demário Silva, e com o consultor em finanças públicas, Rodolfo Amaral. Prefeito, eu volto com a seguinte pergunta para o senhor. Uma das grandes expectativas da população é a reabertura do Hospital Municipal prevista para setembro. Será em setembro? Como estão as obras? Olha, o que é bom lembrar que nós pegamos o hospital fechado. Estava desde junho de 2016 fechado, apenas mantendo a folha líquida dos colaboradores, dos funcionários, por uma questão social. Então nós não fechamos o hospital. Em janeiro nós só fizemos apenas uma lição de casa, né? Como é que você mantém uma folha de mais de 1 milhão com o hospital não exercendo, né? Não tendo a sua atividade fim? Então nós estancamos isso, nós estamos honrando, né, o pagamento da ordem de 14 milhões com as rescisões, né, de todos os trabalhadores, porque a organização social não tinha previsão para isso, e gradativamente estabelecemos um cronograma de reabertura. Pode variar um pouco, a nossa meta original era em setembro, mas você tem um pouco de variações. Por exemplo, retardamos aí em torno de 15 dias, que pode saltar de setembro já para outubro, por conta de uma nova destinação do antigo teatro, que está parado há mais de 30 anos, mais de 30 incorporamos no hospital. Com qual o objetivo? Aliás, agradecendo muito o pessoal da cultura, entenderam, compreenderam, numa ampla discussão, o Conselho liberou, enfim. Porque no modelo de reabertura do hospital, com essa atual crise, o município não tem como, né? Não sou um político fanfarrão que abre para fazer gesto com a população e fecha no mês seguinte. Eu tenho responsabilidade com as minhas ações. Então nós precisávamos desenvolver um modelo sustentável, ou que coubesse dentro das finanças do município. Então nós fomos em busca desse modelo, inclusive é uma concessão, né? Uma PPP não tem característica de PPP, mas não é, uma concessão inédita, onde nós vamos 60% destinado para o SUS, né, para o cidadão comum, e 40% para o privado, uma única porta de entrada. Ou seja, o mesmo atendimento do SUS vai ser o mesmo atendimento privado. Não vai ter diferenciação. Não vai ter nenhuma diferenciação.
Para isso, nós precisávamos ampliar os serviços do privado para que pudesse ter superávit no modelo filantrópico e suprindo aqui o sistema SUS, que é deficitário. Aliás, o Rodolfo é especialista no SUS, né? Explica tudo aqui. Então, nesse modelo, nós incorporamos o teatro, que vai ser o serviço de oncologia, câmara hiperbárica e também hemodiálise. Com esses serviços que a entidade agregados, possa vender dentro da cota dos 40%, você tendo superávit para poder. Então, nós ampliamos, por isso retardaremos um pouco o cronograma de reabertura. Mas esse retardamento, nós estamos falando de dias, ou no máximo um mês. Então, retardou um pouco, porque aí, quando você insere, você tem que retificar, né, o termo de chamamento para inserir as cláusulas direitinho, para que, obviamente, aquele que se habilitar já tenha, se habilite com todas as condições exigidas pelo poder público. Mas a expectativa está dentro do cronograma, se não em setembro, por conta desse atraso já justificado. Começo de outubro. A gente já está a tendência a A gente teve uma participação aqui na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook também, pela nossa fanpage, da Marlene Martins. Ela pergunta: como ficarão os empregos depois da reabertura do hospital? Eu imagino que ela esteja se referindo aos empregos dos antigos funcionários. Bom, primeiro eu queria cumprimentar a Marlene pela participação. Dizer que a entidade que se habilitar, né, que nós soltaremos em torno, acho que até sexta-feira, soltaremos o chamamento, obviamente ela vai fazer um recrutamento dos profissionais. Não é a prefeitura que indica a entidade, obviamente que nós só exigiremos uma excelência do serviço de saúde. Mas nesse recrutamento, não tenha dúvida que serão referendados todos os profissionais que já estavam. Até porque já conhecem, né? Exatamente, profissionais gabaritados. Então, obviamente, os currículos serão referendados para que possam participar do processo seletivo aí a critério da empresa. Mas não tenha dúvida, eu estou muito tranquilo, né? Porque vocês são profissionais excelentes da área da saúde, e a empresa só terá a ganhar, né? Tendo toda essa network, toda essa experiência já, né? É muito mais fácil trabalhar com quem já sabe do que levar tempo para treinar, né? Treinar, exatamente isso. Você tem um ganho efetivo. Então, não tenho nenhuma dúvida que a empresa aproveitará aí, se não na totalidade, mas mais de 90% dos profissionais que já estavam na área da saúde. Assim a gente espera. Rodolfo, esse modelo implantado em Cubatão para a reabertura do hospital é um modelo viável? Eu acredito que sim, ele é muito semelhante a um modelo que se tem, por exemplo, no Guarujá, onde há um hospital filantrópico e a prefeitura contrata os serviços e o hospital filantrópico cobre a defasagem do SUS com a saúde suplementar. Mas nesse caso específico da saúde, primeiro eu louvo a iniciativa e a coragem do prefeito de reabrir o hospital, mantendo com recursos, sobretudo municipais, num cenário em que eu tenho sido intransigente nessa questão. Eu estou abrindo uma série de números do governo do Estado de São Paulo e espero que as nossas autoridades, em especial nossos deputados, que têm esta missão de fiscalizar o governo, corrijam uma distorção que já vem mais de 2 décadas ocorrendo e que privilegia, sobretudo, a capital em relação ao restante do Estado de São Paulo. Eu vou citar números oficiais e gostaria de ser contestado pelo secretário de Estado da Saúde, Davi Wipper. No ano passado, o governo do Estado de São Paulo, do Tesouro do Estado de São Paulo, dos recursos do Tesouro do Estado de São Paulo, que ele destinou para a área de saúde, em especial para a área da saúde na questão de internação, para a capital foram 3 bilhões e 500 milhões de reais, que envolvendo os 15 hospitais que o Estado tem na capital. E, curiosamente, prefeito, o prefeito Dória de São Paulo, que é o grande responsável pelo município, aliás, o maior município do país, com quase 1/3 do orçamento do próprio Estado, destinou só 3 bilhões e 36 milhões. Ou seja, na capital nós temos 2 prefeitos na área da saúde e o restante do Estado de São Paulo fica à míngua. Eu tenho dito e comprovo isso, para a Baixada Santista nós estamos recebendo a menos do que nós deveríamos ter direito na área da saúde do Tesouro do Estado. Eu não estou falando de SUS, eu estou falando do Tesouro do Estado, 450 milhões de reais por ano. Certo? E aí eu vejo um prefeito, como o prefeito de Cubatão, que é do partido do governo, certo? Sofrendo um desgaste enorme diante da sociedade, da população, sabe? Pedindo socorro de todas as formas para viabilizar, as pessoas morrendo na nossa região e essa injustiça sendo cometida a olhos vistos
Eu venho denunciando esse fato pelo menos desde 2006. Já se passaram 11 anos. E comprovo com dados extraídos do balanço do governo do Estado de São Paulo. Eu acho que a hora é essa, os prefeitos tiveram êxito nesse caso com a recomposição do teto MAC no governo federal, esses 120 milhões, que será discutido daqui a pouco na reunião do Condesb lá em Bertioga. Eu estarei lá presente, saindo daquele O prefeito programa. também vai estar ou vai estar lá o vice? Olha, no primeiro momento, Pedro, para que a gente não possa atrasar o início da reunião, depois em seguida estarei. E o prefeito Mourão já anunciou nos jornais que a segunda etapa será o governo do Estado. E essa eu vou pagar para ver, porque há muito tempo a gente vem pressionando isso, não é possível que essas injustiças continuem, inclusive com o próprio hospital do governo aqui, em Santos, o Hospital Guilherme Álvaro, que eu peguei uma matéria, prefeito, do ano passado, dia 2 de março do ano passado, um representante do Davi Wip veio a Santos, visitou Guilherme Álvaro, e pode entrar na internet, quem estiver duvidando do que eu estou falando, no Google, e verifica. Esse interlocutor do secretário chegou aqui dizendo que ia colocar 30 milhões de investimentos no Guilherme Álvaro. Está fechado a reforma há mais de um ano. Eu fui nas contas do Estado, da data que ele veio para cá, e ver quanto é que foi de investimentos para o Guilherme Álvaro. Foram 800 mil reais, dos 30 milhões que ele falou. Em contrapartida, o governador Alckmin, em 2014, assinou um financiamento com o Banco Mundial, ou com o Banco Interamericano, de 280 milhões de dólares, ou seja, 1 bilhão e 200 milhões, para financiamento em hospitais. Do Vale do Ribeira, o de Itanhaém, o de Caraguá, de Campinas, ou todas as regiões. A Baixada Santista não veio um centavo. Então essas injustiças têm que ser corrigidas. E essa função é principal dos deputados estaduais, e não vamos nos esquecer que nós temos um vice-governador de estado lá. Certo? Aliás, nós entrevistamos o Márcio França aqui na segunda-feira, e ele falou sobre a necessidade de se priorizar a saúde também na região da Baixada. Não, mas eu acho que já chegou um momento. Informações não faltam. Eu tive a capacidade e a paciência de analisar os custos e os resultados dos 45 hospitais administrados pelo governo do Estado de São Paulo. Só para que o telespectador disse isso ontem num programa de televisão à noite. O custo médio de um paciente no hospital de uma OS contratada pelo governo de São Paulo é de R$ 8.700. Foi no ano passado de R$ 8.700. O custo médio dos 3 hospitais filantrópicos na região, no mesmo período, foi de R$ 6.500. Então, já dá uma diferença de R$ 2.200 por paciente. Por paciente. Certo? E os do governo do Estado, especificamente, os hospitais estaduais, tipo Guilherme Álvaro, o custo médio do paciente foi de R$ 11.500. E aí eu ouço o secretário Davi Wip descer aqui a serra e dizer que os hospitais filantrópicos precisam de gestão. Ora, paga 8.700 por paciente, que os hospitais aqui vão maravilhosamente. Não vão mais reclamar. E não vão ficar endividados, porque se os hospitais hoje, os 3 hospitais, a Santa Casa, a Beneficência e o Santo Amaro, hoje tem uma dívida que somada dos 3 dá quase 800 milhões, a responsabilidade é disso. Porque se repassasse direito, essa diferença de R$ 2.200 por paciente, no final do ano, para os 3 hospitais, dá algo em torno de 65 milhões. Em 10 anos dá 650 milhões. Ou seja, essa dívida que os hospitais têm, não teriam. Aí nós temos deputado que leva os provedores da Santa Casa e de outros hospitais para pedir empréstimo na Caixa Econômica, para cobrir um rombo que foi criado pelo próprio governo. Então, alguma coisa está errada. Em suma, eu louvo a iniciativa do prefeito Ademar, mas também faço votos que ele, como prefeito do PSDB, com uma coligação aqui de prefeitos do PSDB e mais outros 2, um do PMDB e outro do PSB, agora, em definitivo, corrija essa injustiça, porque quando a gente fala, não estou falando só de dinheiro, a gente está falando de morte. De vida, né? Hoje eu li os jornais, antes de vir para cá, do próprio Cubatão, que está faltando medicamentos numa UPA central lá. Exatamente por quê? Porque o prefeito não conseguiu pagar os fornecedores, eles cortaram o fornecimento. Então não é possível que isso aconteça na nossa região. A gente não pode brincar com vida, né? E eu dizia para o prefeito, só para concluir isso, Nathalie, todo mundo diz assim, não, mas em São Paulo nós temos o Hospital das Clínicas que atende o Brasil inteiro. Então vamos lá. O Hospital das Clínicas, no ano passado, internou 47 mil pacientes, 60% deles morando na capital.
88,8% morando na região metropolitana de São Paulo. Sabe quantos da Baixada Santista foram internados no Hospital das Clínicas no ano passado? 754, ou seja, 1,59% das internações. Então não venham com essa desculpa que interna todo mundo, que não é verdade. Não é verdade, a gente não pode mais correr o risco de, por exemplo, um dos hospitais filantrópicos ameaçar fechar as portas, como aconteceu com a Santa Casa, porque não tinha mais condição de atender a população. E chegamos ao último bloco do Bom Dia Baixada desta quinta-feira. Hoje recebemos o prefeito de Cubatão, Ademário Silva, e o consultor de finanças públicas, Rodolfo Amaral. Prefeito, apesar de todos esses problemas que o Rodolfo explanou muito bem de forma técnica, com números, existe e existia uma expectativa muito grande dos eleitores com relação a uma nova gestão, especialmente pelos anos que eles já vinham vivendo há pelo menos aí quase uma década, né? A gente pode dizer. Os problemas estão aí, mas quem está em Cubatão também espera algumas ações. A partir desse novo semestre, quais são as prioridades? Bom, eu aproveito aqui para só explicar aqui uma fala do Rodolfo, que realmente foi manchete na tribuna, da falta de medicamento. O problema é que nós estamos pagando fornecedores de 2012. E o problema é que os fornecedores não... Eu estou resgatando a credibilidade porque eles não recebiam, né? Então eles não fornecem, você tem dificuldade, mas dizer, olha, eu vou pagar, né? Você solta lá e você vai fazer um orçamento, ninguém quer fornecer orçamento para Cubatão. Falou Cubatão, olha... Não tem o remédio. Não tem o remédio, não querem, né? Mas assim, claro, quem está na ponta, que é o cidadão, que é a cidadã, que realmente depende do poder público, eles esperam, né, tanto que eu fui eleito, com uma esperança de uma alternativa de mudança. E nós temos consolidado. O que fiz é histórica, só a reforma administrativa, estava falando com o Rodolfo ali nos bastidores, eu vou ser lembrado de alguma forma. Fiz diferente, né? Não fiz o tradicional, né? Fez mesmo. Porque quando tem superávit, é melhor, os prefeitos não querem se arriscar, né? É melhor manter o tradicional e seguir em frente, né? Eu não tinha opção, a reforma não foi uma faculdade, uma necessidade. Eu acredito que, e também acreditando que a economia deva reagir, viu, Rodolfo? Não é possível que uma hora não deva melhorar, né? A expectativa tem especialistas que dizem que a partir do ano que vem cresce de 3% a 4%. Você acredita nisso, Rodolfo? Estou orando. Vamos orar. Então, com a expectativa também da economia voltar a crescer e trazer novos investimentos. É uma saída, né? Aliás, tem percorrido muito, numa boa parceria com o Ciesp, tem sido grande parceiro. Estamos nas nossas áreas de município, legalizando. Cubatão tem muita área da SPU, né, que nós estamos aí peregrinando em São Paulo, em Brasília, de repente para ofertar para quem queira investir, dar um plano de isenção fiscal, como atrativo. Nós estamos totalmente empenhados nisso, né? Inclusive viajei, tenho conversado. Agora, os serviços essenciais nós temos mantido, né? A reabertura do hospital é uma reabertura o que consolida aí os anseios da sociedade. Por exemplo, a merenda escolar, né? A merenda, as crianças era só, né, salsicha, água, bolacha de água e sal. Hoje, qualidade, referência, inclusive, para a Baixada, né? Você tem, balanceado. Hoje, a merenda de Cubatão, ela supre 70% da necessidade diária de qualquer criança. E no momento de crise, tem crianças que vão para a escola para comer. Para comer. Essa é a grande verdade. Então, em especial em Cubatão, onde o número de desempregados é muito grande. Porque o polo, drasticamente, Cubatão foi a cidade mais afetada. Então, se não tem dinheiro para tudo, é de responsabilidade dos prefeitos saber o que é prioridade. Cuidar daqueles que mais precisam é a nossa prioridade. A merenda é uma resposta real de que nós estamos cuidando disso. Saúde é prioridade. UPA, os contratos estão em dias, as horas médicas no ponto-socorro estão em dias, nós não devemos absolutamente nada. E os medicamentos também, nós temos recursos, o que atrasou um pouco, né? Já tem inclusive a ata aberta, que eu andei pegando um pouco no pé, porque eu descobri recentemente, né, recente com 44 anos, que alguns medicamentos, as doses não têm o efeito que efetivamente se precisa, né? Então eu determinei que se comprasse da FURP, um pouco mais caro, mas quem está na ponta não pode ser tratado, né, com um medicamento que não tem eficácia, que não faz efeito. E a FURP é que dá a garantia real da qualidade do medicamento. Então uma determinação do governo, o governo tem que ter responsabilidade, não dá para aquele que está na ponta ser vítima de má gestão. Sim. Laboratórios, infelizmente, quando soube disso, de imediato mandei estancar, então nós estamos acertando. Então dinheiro para a saúde, falta tudo, mas saúde no nosso governo é prioridade número 1.
Rodolfo, eu queria muito agradecer a tua participação aqui. Nosso tempo acabou, hoje eu vou encerrar de uma maneira diferente o programa, até porque nós temos um assunto bastante sério também, que eu vou estar trazendo à mesa amanhã, que é a questão da dragagem na nossa agenda do Porto. Mas eu queria muito agradecer a tua participação e a tua análise técnica e bastante criteriosa, dando um retrato da cidade de Cubatão. Muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre um grande prazer estar aqui e hoje um prazer especial porque falando de gestão pública, que é uma área que eu adoro e que eu faço votos aí que o prefeito supere essas adversidades, são normais na administração pública, mas ter confiança, prefeito, o senhor chega lá. Prefeito, muito obrigado mais uma vez pela confiança de estar aqui conosco na nossa bancada, fazendo esse balanço, falando à população a real situação encontrada, mas o que já está sendo feito, quais são as prioridades. Tenha sempre aqui no Bom Dia Baixada um espaço. E eu, assim como o Rodolfo, acredito que ao fim de 4 anos, a população de Cubatão, que sofreu o impacto de primeira, porque talvez esperasse ações imediatistas, né? Que é o que o cidadão que está na ponta espera, porque já vinha de um momento muito desgastado, vai agradecer ao senhor por tudo que o senhor e a equipe do senhor vem fazendo na cidade. Thalia, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, é nossa obrigação, né, prestar conta dos serviços à sociedade e é muito oportuno quando os veículos nos dão essa oportunidade para que a gente possa externar as nossas ações, o que efetivamente foi realizado, então a gente só tem a agradecer. Eu fico muito feliz quando tem um convite de qualquer jornal da região para que a gente possa vir e prestar esclarecimento do mandato para a sociedade. E agradecer ao Rodolfo, né? Eu sempre digo, eu falei no início e reitero, né? Você sai daqui com uma consultoria, estou levando aqui a lição de casa aqui para ver os números, né? Eu fiquei assustado aqui, né? Nós voltamos os números do ICMS com uma realidade praticamente de 2001, né? Que é uma coisa gritante, né? Mas fé em Deus, fé na vida, sigamos em frente. Tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Trabalho é a única alternativa para vencer as dificuldades. Contra as adversidades, já dizia o nosso saudoso Mário Covas, nós temos 3 medidas possíveis: enfrentar, combater e vencer. Não tem outra alternativa, senão essas 3. Muito obrigada, prefeito, pela tua participação. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Amanhã temos a nossa Agenda do Porto. Vamos conversar com o comentarista e apresentador do programa Porto e Negócios, Maxwell Rodrigues, e com o presidente da CODESP, José Alex Oliva. Por falar em CODESP, a companhia anunciou que está com todos os esforços voltados para tentar reverter a decisão da Justiça Federal, que determinou a suspensão do serviço de dragagem de toda a extensão do canal de navegação dos acessos aos beços de atracação do Porto de Santos. A medida atende a um pedido da empresa Boscales do Brasil, que faz parte do consórcio vencedor da licitação para a execução do serviço a partir de setembro. Veja na reportagem de Jéssica Bittencourt. Eu volto amanhã a partir das 8 horas da manhã. Tchau! A Boscales questiona que o atual serviço de dragagem feito pela empresa Dragabras, contratada pela CODESP, interfere na elaboração de um estudo indispensável para o início dos seus serviços a partir de setembro. A juíza da 4ª Vara Federal de Santos, Alessandra Aguiar Aranha, entendeu que ambas as empresas englobam a mesma área e que os serviços não são complementares. Por isso, determinou a suspensão da dragagem. Ainda não parou. Entendemos que a CODESP está entrando com recurso agora quando estamos falando e esperemos que não pare, mas tem mais uma liminar vindo também das mesmas empresas para a dragagem dos berços. Então isso é uma questão que nós estamos desesperados, uma situação aterrorizante do que está acontecendo. A Dragabras recebeu da CODESP, via processo licitatório, 72 milhões de reais para dragar o Porto de Santos por 12 meses. O comentarista portuário Maxwell Rodrigues criticou a burocracia de todo o processo. As leis de contratações que nós temos, os engessamentos jurídicos, inúmeras liminares, o que não contribui para o desenvolvimento da nossa região. Mais uma vez, nós temos que mudar o nosso foco. Vou ser repetitivo nesse sentido. Nós temos que tirar o foco do problema e partir para o foco na solução. A dragagem é algo fundamental. Nós não podemos mais conviver com esse tipo de situação aqui na nossa região.
A medida afeta diretamente os terminais do Porto de Santos. Sem a dragagem, os navios não conseguem entrar com a capacidade máxima de cargas. Se estivessem cheios, eles encalhariam. A profundidade do canal teria que ser de 15,40 metros, mas atualmente é 14. Com a movimentação da água, há o acúmulo de sedimentos no fundo do mar. Para o presidente da Brasil Terminal Portuário, a situação é insustentável. Eu começo do fim se continua assim. O Porto de Santos não pode estar trabalhando com uma situação de dragagem que é sanfona. Hoje temos um calado, amanhã outro, depois daqui a meia hora muda outra vez. A gente tem que ter continuidade e perenidade na situação do canal.